você que acompanha a programação da TV Sempre. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito sério, que é a convivência das pessoas que vivem em condomínio. Como é que isso está se dando nesse período de pandemia? O que pode, o que não pode, o que a gente deve não fazer por prudência, o que é um exagero também em negar aos condôminos a convivência, a usufruir dos espaços do condomínio. Olha, eu vou começar com ele, porque ele já foi síndico de um dos melhores e maiores condomínios aqui da região da Estrada do Coco, que é o condomínio Pedras do Rio. Chega para cá. Ser síndico já não é uma função muito fácil em lugar nenhum, em tempo nenhum. Mas como é que é essa experiência de ser síndico durante a pandemia? Olha, é uma experiência muito interessante porque você tem que ser várias coisas ao mesmo tempo, né? Você tem que ser professor, você tem que ser fiscal, você tem que ser, às vezes, amigo, às vezes um pouco inimigo. É um conjunto de características muito difícil porque as pessoas, nesse período que a gente está vivendo, grande parte está vivendo dentro do condomínio. Mudou do lado da pessoa sair de manhã e voltar de noite para a pessoa ficar trabalhando em casa. Então, as pessoas estão 24 horas, então os problemas do condomínio ficam mais visíveis. As pessoas reparam que tem um buraco na rua, coisa que não reparavam antes. Reparam que uma casa está com o muro, a tela do muro quebrada e precisa consertar, mas que as pessoas não reparavam antes. E o papel do síndico é fazer com que todos fiquem, no final do dia, felizes, de estarem satisfeitos por estarem vivendo naquele local que eles escolheram para viver, que os seus filhos vão viver, os seus netos vão viver, que é o meu caso. É perceptível que existe aí uma dificuldade até mesmo para se estabelecer uma convivência pacífica, porque são muitos interesses, condomínios médios, grandes, ou até um condomínio de 3 casas. Um condomínio de 2 casas já existe aí, né, o duelo das ideias. Como é que o senhor tem feito para encarar essa questão do barulho, por exemplo, dentro do condomínio, agora que as pessoas estão em home office? Olha, na verdade o Pedras do Rio ele tem uma característica, ele não é um condomínio do ponto de vista de geração interna de ruído muito preocupante. Nossos grandes problemas são os ruídos que vêm de fora do condomínio. Então a gente tem que trabalhar junto às autoridades para que as autoridades nos ajudem a resolver esses problemas, que é um problema de respeito, né, às normas vigentes, etc. Mas voltando à questão de dentro do condomínio, né, você nota que as pessoas estão mais, assim, eu diria mais nervosas, até por conta de estarem, né, confinadas, etc. Principalmente num condomínio como o que eu moro, né? É um condomínio que tem muitas pessoas idosas, um número bastante grande. Então essas pessoas já estão cansadas, né, de estarem ali, não conseguem sair, etc. Então fica um ambiente às vezes um pouco desagradável, né, do ponto de vista. Mas o síndico tem que ter uma linha de raciocínio, né, de que todos os condôminos são exatamente iguais. Não importa se o condômino é juiz, se é delegado, se é parlamentar, se é um professor, não importa, são todos ali condôminos. E as regras têm que ser respeitadas por todos. Isso às vezes incomoda as pessoas. Precisa de imparcialidade, né? Absoluta imparcialidade. É um tratamento isonômico, né? Tem que ser assim, e as pessoas às vezes não estão acostumadas a isso. Acham que o seu problema é sempre mais importante que o problema da coletividade. Conversar agora com Caio Marques, que ele foi síndico no condomínio Encontro das Águas, que é, de fato, um dos condomínios, inclusive, com os imóveis de maior valor, né, aqui da região. Caio, essa experiência de ser síndico de um condomínio tão grande, que é quase uma cidade, né, quase um parque, conta pra gente como foi essa experiência para você. Patrícia, é incrível porque nós temos uma coletividade gigantesca, interesses de todos os tipos, interesses econômicos, interesses individuais, como o nosso companheiro Hilda Alpinando falou aqui, nós precisamos respeitar as individualidades, né? Respeitar todas as pessoas, porque nós somos um conjunto, é uma coletividade, onde todos têm os mesmos direitos e a gente tem que fazer também, de uma ou outra forma, flexibilidade no sentido de atender pequenos detalhes que não estão no dia a dia como uma coisa mais importante, mas fazer com que isso aconteça de forma justa, de forma
técnica, juridicamente falando, de forma justa e legal. E essa é a grande dificuldade que um síndico enfrenta quando está à frente de uma coletividade como essa. Essa convivência, né, do contexto das pessoas no dia a dia, né? Então, o direito do outro começa justamente, né, quando um termina, o outro começa. Então, as pessoas precisam se respeitar. Perfeito, muito bom. É essa visão. E essa visão é uma coisa que nós, de repente, perdemos. Por exemplo, numa visão de respeito pelas pessoas, existe o respeito pelo voto, existe o respeito pela vontade das pessoas. Né? Pela autoridade que foi instituída, né? Dentro daquele... E aí a gente tem, em algumas ocasiões, os desrespeito por esse direito de ter alguém sendo o nosso representante. Então, por exemplo, não sei se acontece isso no condomínio do nosso amigo Hildebrando, mas aqui nós temos o direito de representar 4 condôminos através de procuração. Quando isso acontece, são 4 imóveis que estão sendo representados por uma pessoa que eu não sei se ela tem exatamente o mesmo pensamento daquele representante. E isso faz com que direitos, vontades, percepções de amor, de respeito pela natureza, de respeito pelo silêncio, de respeito, enfim, não estejam sendo respeitados, porque é uma procuração fria e morta, criada para uma atividade simples, que seria a eleição de alguém para representar essa pessoa que ela não sabe nem exatamente os valores que o representante possui. Então é muito importante, quando você adquire uma casa dentro de um condomínio, você entenda que você está adquirindo junto com essa casa toda uma realidade em torno, que são os vizinhos, que são os visitantes desse condomínio, e tudo isso precisa ser levado em consideração na convivência diária, né? Pois é, nós temos aqui, por exemplo, não só nesse condomínio, no condomínio do Hildebrando também, uma situação natural, onde os rios interferem na vida das pessoas e que os moradores não estão alertas para isso. E aí a gente tem que dizer assim, gente, bora proteger os rios, bora proteger as aves, vamos proteger os animais, vamos proteger as plantas. As pessoas tem que conscientizar, né? Então, nós temos uma certa falta de cuidado com o que é muito maior, que é a nossa diversidade natural, vegetal, animal e social. Precisamos respeitar as pessoas, entender o que é que elas querem, ouvir, respeitar a opinião. Isso é muito importante, na minha opinião. Percebemos aí o quanto é desafiador ser um síndico. E aí eu convidei aqui o seu Roberto, que é morador aqui do Encontro das Águas há mais ou menos 10 para 12 meses, para entender um pouquinho qual é a expectativa que o morador tem de um síndico. Você, como morador, por exemplo, o que você espera de quem está coordenando, administrando esse local que você vive? Conta pra gente, quais são as características que elencam um bom síndico? Aquilo que vai dar credibilidade, que o senhor vai ficar tranquilo, porque a sua casa, o seu patrimônio, a convivência com a sua família vai estar assegurada. Em primeiro lugar, Patrícia, o síndico não pode, a administração não pode viver sem o respaldo da confiança dos condôminos. Se os condôminos não o aceitam com a confiança devida, merecida, que é o princípio que gera isso aí tudo, é o princípio até da boa-fé. Da credibilidade. Da né? credibilidade. Se você não conta com essa credibilidade, então você vai fazer uma administração desfalcada, fragilizada, do elemento melhor que tem, que é o elemento de você confiar na administração. Você tem a confiança na sua administração, você vai buscar, às vezes, olha, está ocorrendo isso na minha casa em função de um serviço do condomínio que não está sendo prestado a contento. Então, o síndico, com toda a presteza do mundo, ele vai para frente e toma as rédeas. E você sabe que você conta com esse administrador. Você sabe que ele não é seu empregado.
entendeu? Mas ele faz essas vezes. Que maravilha. A gente está conversando tudo isso, gente, porque realmente ficou muito importante a gente ter qualidade de vida no lugar que a gente mora. É porque antigamente a gente vinha para casa de noite para dormir. Então os problemas eles eram praticamente invisíveis. Hoje não, a gente trabalha em casa, a gente vive em casa, as pessoas não podem mais sair para almoçar, elas têm que conviver, têm que dividir a churrasqueira, dividir o clube, dividir a piscina. O índice, né, o nível de compartilhamento aumentou muito dentro desses ambientes. Então o primeiro ponto é a credibilidade. Quer dizer, o síndico ele não tem a obrigação de resolver tudo, mas ele tem que estar predisposto a encontrar uma solução. Encontrar a solução e também cumprir com os seus deveres. Porque o síndico tem os deveres dele que estão no regimento do condomínio, onde ele tem as obrigações que ele não pode se afastar disso. A gente sabe que dentro do condomínio existe uma série de dificuldades na hora que essa administração começa a se desenvolver. E aí, em alguns lugares, em algumas situações, os síndicos também se sentem no direito de ter determinados privilégios, digamos assim. Né? É claro que a gente teve a honra de entrevistar síndicos aqui que se demonstraram imparciais, mas existe também aquele síndico, pode ter algum condomínio aí assistindo, dizendo, aqui no meu condomínio não é assim, porque o síndico acha que é dono do condomínio, e aí ele resolve usufruir de uma forma um pouco mais intensa do que deveria, e ele se comporta não mais como o proprietário de uma casa, mas o proprietário daquele território. Como é que funciona isso aqui? A propósito, Patrícia, uma coisa interessante que você fez essa colocação agora, que é o problema é um princípio da moralidade. Você na frente de um condomínio, quando você toma a frente as rédeas, você está com uma série de deveres implícitos, que são os deveres do administrador. E esses deveres não permitem que você utilize a coisa comum em seu benefício próprio. Você não pode chegar de maneira nenhuma e dizer, olha, eu vou contratar a minha irmã para ser paisagista do meu condomínio para fazer... Tem que sempre manter a imparcialidade, né? Exatamente. Então você não pode trazer para o campo da administração parentes, aderentes, entendeu? Pessoas que estão precisando, que você conhece. Não é o condomínio, não é tudo em benefício do condomínio. Esse é o princípio. De que princípio é esse? É o princípio da moralidade, é o princípio da eficiência, é o princípio da transparência com a coisa que você está administrando. Então, se você não exerce esses princípios de forma aberta, para que o condômino enxergue isso a todas as vistas, então você vai gerar o quê? Aquilo que a gente está dizendo. A satisfação. A desconfiança. E a pior coisa do mundo é uma administração que não tem a confiança do seu comandado.